Fala, CACDista! Hoje é sexta-feira, dia 24 de outubro, e está começando mais um resumo semanal de notícias do podcast DEG, o seu programa sobre política internacional, diplomacia e atualidades com foco total no CACD. E vamos aos destaques desta semana. Brasil entre segurança energética e crise climática. Petrobras inicia a exploração de petróleo na margem equatorial às vésperas da COP30. Socorro financeiro e geopolítica. Estados Unidos anunciam um acordo de 20 bilhões de dólares com a Argentina para tentar conter a crise de Milei. Lula na Indonésia. Visita oficial reaproxima o Brasil da Ásia e prepara terreno para encontros decisivos com líderes regionais e com Donald Trump. Rússia e Estados Unidos. Sanções de Washington contra o petróleo russo fazem o preço do barril disparar e aumentam a tensão em torno da guerra na Ucrânia. E no agro, a União Europeia quer apertar o controle sobre produtos brasileiros, enquanto a guerra comercial entre Estados Unidos e China abre espaço extra para a soja do Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha conosco a partir de agora. Então ajusta o volume, pega o café e vem comigo. Eu sou Dalmo Borba e o resumo semanal de notícias do podcast DEG começa agora. E o Brasil entrou na semana com um pé no acelerador do petróleo e outro no palco da diplomacia climática. Na segunda-feira, o IBAMA deu licença para a Petrobras perfurar um poço exploratório de petróleo na margem equatorial, em águas profundas do Amapá, a cerca de 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e 175 quilômetros da costa. É uma fase de pesquisa, não há produção agora. A sonda já estava posicionada e a perfuração começa com previsão de 5 meses de trabalho. O órgão ambiental diz que a licença veio depois de um processo rigoroso, estudo de impacto, 3 audiências públicas, dezenas de reuniões técnicas e simulações de emergência. A Petrobras argumenta que, se houver petróleo em escala econômica, o Brasil abre uma nova fronteira energética e que isso pode garantir segurança de oferta enquanto a transição avança. E aí entra a disputa de narrativas. Às vésperas da COP30, que Belém recebe em novembro, o governo quer projetar o Brasil como liderança climática, com exemplos como a queda no desmatamento, expansão de renováveis e diplomacia ativa nos fóruns multilaterais. Ao mesmo tempo, decide explorar uma área sensível da costa norte. Especialistas e ambientalistas chamam de contradição. Dizem que autorizar nova fronteira fóssil arranha a imagem do país justamente quando ele tenta puxar o debate global sobre corte de emissões. Do outro lado, há um argumento de realpolitik energética. O presidente Lula disse que nenhum país está pronto para abrir mão do petróleo de uma hora para outra. A presidência da COP30 também tem defendido que não há incoerência se o país mantiver a trilha para a neutralidade de emissões, com metas claras, fiscalização e compensações. É a ideia de transição justa, proteger empregos, garantir receita pública e, ao mesmo tempo, acelerar o fim da dependência dos fósseis. Enquanto isso, uma movimentação importante no fronte climático. O Banco Mundial aprovou o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, iniciativa idealizada pelo Brasil para gerar recursos em escala e premiar países que preservam. A lógica é dar lastro e credibilidade ao mecanismo antes da COP30, atrair aportes públicos e privados e remunerar quem mantém a floresta em pé, com participação de comunidades tradicionais. Se ganhar tração em Belém, o fundo vira carta forte do Brasil para mostrar entrega concreta na dimensão climática. No fim, o recado que o país leva para a COP é de alto risco e alto potencial. De um lado, petróleo na margem equatorial pressiona a narrativa verde. De outro, a chance de sair de Belém
com um mecanismo financeiro robusto para florestas e com metas de transição mais claras. O jogo diplomático vai ser provar que dá para acelerar a transição sem tropeçar na coerência. Os Estados Unidos estão dando apoio para a economia argentina às vésperas das eleições legislativas de 26 de outubro. O Banco Central da Argentina e o Tesouro norte-americano oficializaram um acordo de swap, de troca de moedas, de 20 bilhões de dólares. Na prática, Washington topa entregar dólares em troca de pesos para reforçar as reservas de Buenos Aires e dar fôlego ao câmbio. O objetivo declarado é reduzir a volatilidade, segurar preços e manter a economia funcionando enquanto o governo busca apoio no Congresso. E por que agora? Porque o plano econômico de Javier Milei patina no legislativo e as reservas internacionais vêm sendo queimadas para defender a moeda. A mensagem do acordo é que há um colchão de liquidez, e ela vem acompanhada de outras medidas atípicas. Desde 9 de outubro, o Tesouro dos Estados Unidos já fez compras diretas de pesos estimadas em algo como 400 milhões de dólares, e ainda negocia com bancos e fundos soberanos um pacote adicional de até 20 bilhões de dólares para rolar dívidas argentinas. É uma intervenção rara e politicamente ousada. Trump, por sua vez, politizou o tema. Depois de receber Milei na Casa Branca, disse que o apoio americano dependeria do desempenho do partido do presidente nas urnas. A fala mexeu com o mercado e incendiou o debate. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, tentou calibrar o discurso. O suporte está condicionado a boas políticas e não ao resultado eleitoral, mas o recado de Trump já havia sido dado. No tabuleiro geopolítico, a jogada tem lógica estratégica clara. Os Estados Unidos não querem outro estado falido na vizinhança e preferem uma Argentina estável, alinhada a Washington, como contrapeso à influência chinesa na região. A repercussão da medida foi barulhenta. Na Argentina, a oposição acusou intromissão e levantou a hashtag Pátria ou Colônia. Economistas aliados ao governo, no entanto, dizem que talvez nem todo o apoio seja necessário. Nos Estados Unidos, o movimento provoca incômodo. A queixa do agronegócio, com a possibilidade de importar mais carne argentina, e críticas dentro da base trumpista, que vê a operação como contrária ao América em primeiro lugar. O presidente Lula abriu a semana em Jacarta, na primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à Indonésia desde 2008. É uma retribuição à vinda do presidente Prabowo Subianto a Brasília em julho e a porta de entrada para um giro pela Ásia, que ainda passa pela Malásia e pelas cúpulas da ASEAN e do leste asiático. O recado político veio no microfone. Sem citar nomes, Lula criticou o protecionismo dos Estados Unidos e levantou a bandeira do Sul global. Mais multilateralismo, menos decisões unilaterais. Mais democracia comercial, menos barreiras. A mensagem é direta. O Planalto quer ampliar alianças entre emergentes e reduzir dependências, inclusive diante das tarifas que Washington impôs ao Brasil e a países do Sudeste Asiático. Na prática, o encontro com Prabowo foi negócio sobre a mesa. Brasil e Indonésia anunciaram cooperação em estatística, agricultura, energia, ciência e tecnologia, além de promoção comercial. Há foco em bioenergia, segurança alimentar e defesa. O comércio bilateral bateu recorde recente e o Brasil mantém superávit. Exporta principalmente soja, açúcar e petróleo e importa óleos vegetais, calçados e autopeças. A lógica é clara: diversificar mercados em uma região que soma centenas de milhões de consumidores e cresce acima da média mundial. A agenda também é simbólica. O Brasil é o único país latino-americano com parceria de diálogo setorial com a ASEAN. Em Jacarta, Lula visita o secretariado do bloco e participa do Fórum Econômico Brasil-Indonésia com empresários dos dois lados.
A comitiva inclui relações exteriores, agricultura, minas e energia e ciência e tecnologia. Em seguida, vem o capítulo mais delicado. Em Kuala Lumpur, na Malásia, está previsto o encontro bilateral de Lula com Donald Trump. Na pauta, tarifas americanas, contenciosos pontuais e temas de segurança regional. O governo brasileiro quer tirar travas comerciais, preservar espaço para as exportações e, ao mesmo tempo, manter o discurso de liderança climática, tarefa que exige um difícil equilíbrio. Em resumo, Jacarta foi palco para reposicionar o Brasil na Ásia, juntar comércio com diplomacia e aquecer os motores para uma conversa dura com Washington. E os Estados Unidos apertaram o cerco ao petróleo russo. O governo Trump sancionou as duas maiores petrolíferas do país, Rosneft e Lukoil. O recado é cortar canais de financiamento da guerra e forçar Vladimir Putin a negociar. Os norte-americanos pediram que aliados entrem junto e incluíram punições secundárias a bancos e empresas que seguirem fazendo negócios com as companhias russas. O impacto imediato: preço do petróleo para cima. O preço do barril chegou a subir mais de 5% no dia, passando de $65. O mercado precificou o risco de uma oferta menor, especialmente se as refinarias da Ásia recuarem nas compras. Sinais disso já apareceram. Fontes do setor falam em redução das importações indianas e empresas como a Reliance estudam cortar o óleo russo do mix energético. Ainda assim, há ceticismo. Analistas lembram que, nos últimos anos, muitas sanções não reduziram de forma sustentada o volume exportado pela Rússia. A reação de Moscou foi dura. Putin chamou as sanções de ato pouco amistoso e prometeu consequências. A chancelaria classificou a medida como extremamente contraproducente, repetindo que pressão externa não muda decisões soberanas. A ala linha dura foi além. Dmitry Medvedev disse que isso é um ato de guerra e que Trump se alinhou totalmente à Europa. E onde isso pega na geopolítica global? Primeiro, no bolso de quem compra petróleo russo com desconto. A Índia, maior cliente marítimo desde 2022, virou peça central. Se reduzir compras, a Rússia corre para achar novos intermediários. Segundo, nas punições secundárias. Bancos e agentes do Oriente Médio, da Europa e até mesmo da China podem pensar duas vezes antes de tocar em carga russa, o que também respinga em parceiros de Washington e até no Brasil, que hoje importa grande fatia do seu diesel da Rússia. Na frente militar e diplomática, o impasse ficou mais evidente. Trump disse que as conversas com Putin não levam a lugar nenhum e cancelou uma cúpula. No campo de batalha, a Rússia aumentou o ritmo dos ataques aéreos contra a Ucrânia. Kiev respondeu com drones e mísseis a alvos industriais e refinarias em território russo. É a escalada típica de momentos sem trilho de negociação. Mais pressão econômica de um lado, mais pressão militar do outro. E o agro brasileiro começou a semana sentindo ventos soprarem em direções opostas. Da Europa vem pressão e da Ásia, oportunidade. Começando por Bruxelas, a Comissão Europeia colocou na mesa um pacote para monitorar de perto as importações agrícolas do Mercosul, inclusive do Brasil, mesmo depois de fechado o acordo birregional. A ideia é acalmar governos e agricultores de países resistentes, como França, Irlanda e Polônia, e destravar a aprovação interna do tratado fechado no fim de 2024. A proposta prevê monitoramento reforçado para uma lista de 23 produtos sensíveis, como carne bovina, suína e de aves, queijos e ovos, milho e sorgo, açúcar, etanol e biodiesel. A cada 6 meses, um relatório deverá ser apresentado ao Conselho e ao Parlamento Europeu. Se o preço do importado ficar 10% abaixo do preço europeu, ou se o volume crescer mais de 10% em relação ao ano anterior,
A comissão abre investigação e pode acionar salvaguardas em até 21 dias. A disputa política segue. A proposta precisa do apoio de pelo menos 15 países que somem 65% da população para passar. E 4 grandes podem barrar. Bruxelas trabalha voto a voto com Itália e Romênia no radar. Na prática, a medida se traduz para o Brasil em mais incerteza regulatória, custo de conformidade e risco de limitação de última hora na exportação de nossa pauta comercial. É o tipo de detalhe que mexe com o preço, a margem e o planejamento do exportador. Ao mesmo tempo, outro vento sopra favorável ao Brasil. A revista The Economist publicou uma matéria em que descreve o efeito colateral da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Com Pequim boicotando a soja americana desde maio, os produtores do Brasil viraram os grandes vencedores. Já aconteceu antes, no primeiro mandato de Trump. Agora, o movimento volta com força. Depois do pico de preços pós-invasão da Ucrânia, o Brasil ampliou a área de plantação e bateu recorde de exportação, acima de 100 milhões de toneladas. Para 2025, a projeção encosta em 110 milhões. E a vantagem tributária. Hoje, o grão norte-americano entra na China com tarifa de 23%, contra 3% para a soja brasileira. Mesmo com a recente queda do preço nos Estados Unidos, a balança segue pendendo para cá. No campo, pesam fatores estruturais. Nossa soja tem, em média, maior concentração de proteína, produtividade alta, área plantada maior, com 49 milhões de hectares, e demanda doméstica por óleo para biocombustíveis. Nos Estados Unidos, a área de plantação caiu 8% desde 2017, para 34 milhões de hectares. O trunfo norte-americano, claro, é a infraestrutura, portos e ferrovias que funcionam com eficiência. Mas o Brasil vem correndo atrás. E agora, antes de encerrarmos o episódio de hoje, vamos dar aquele giro rápido por outras notícias que marcaram a semana. Acordo nuclear com o Irã expira. Teherã declarou encerradas as restrições do Pacto de 2015 e mantém enriquecimento alto. A Agência Internacional de Energia Atômica fala em 60%. A Europa reativou sanções e as negociações seguem travadas desde os choques com Israel e com os Estados Unidos. Estados Unidos atacam embarcações do Pacífico. Depois de operações no Caribe, Washington realizou 2 ataques em águas internacionais na costa sul-americana, o que provocou mortes. O governo de Donald Trump fala em narcoterrorismo. Vizinhos questionam a legalidade das ações e temem escalada com a Venezuela. Bolívia muda de rumo. Rodrigo Paz, de centro-direita, vence as eleições presidenciais com 54,5% dos votos e promete moderação, diálogo e foco na crise econômica. É a primeira virada à direita da Bolívia em 2 décadas. O presidente eleito sinaliza pontes com o Brasil de Lula. Japão tem primeira premier mulher. Sanai Takaichi assume com nova coalizão, promete mais mulheres no gabinete e enfrenta economia fraca e declínio demográfico. A agenda externa começa quente. Visita de Trump já na próxima semana. E para finalizar, Israel, Cisjordânia e ajuda humanitária. O parlamento israelense iniciou as votações de proposta para anexar a Cisjordânia, em meio à visita do vice-presidente dos Estados Unidos. E, em Haia, a Corte Internacional de Justiça cobra que Israel facilite a entrada de ajuda humanitária em Gaza durante o cessar-fogo. E assim, a gente conclui esta semana, mas o mundo não para. Se quiser aprofundar os seus estudos, passe lá em ideg.com.br e acompanhe nossos conteúdos nas principais plataformas de áudio e vídeo. Obrigado pela sua companhia, boa semana, bons estudos e até semana que vem. Tchau, tchau!